Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. E nesse vídeo vamos comentar um pouco aqui sobre o BCFF, é o fundo de fundos que foi muito falado nos últimos dias, porque o primo rico comprou e tal. E a gente vai comentar um pouco sobre ele e vamos estudar também um relatório gerencial. A gente vai começar nossos estudos, mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixa o like. Isso ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho e alcançar aquelas pessoas que também precisam desse conteúdo. Então vamos à tela do computador para a gente começar os estudos. Esse aqui é o código do fundo BCFF11. Se você quer comprar na bolsa, esse aqui é o código. O valor atual da cota está R$ 76,14. Está negociando aqui um pouco abaixo do valor patrimonial, está bem próximo, em torno aqui de 4% a menos. Tem 2 bi de patrimônio esse fundo. O que acontece? Nos últimos dias, o primo rico ele fez um vídeo falando sobre o desconto do BCFF, mas quando o primo ele comprou, estava custando 69. Só que as pessoas assistiram o vídeo do primo e começaram a comprar o fundo. Então o fundo subiu muito nos últimos dias. Eu estou fazendo esse vídeo mais também para te dar um alerta para você não seguir o que as pessoas estão falando. Você tem que aprender a analisar os fundos, igual a gente ensina aqui no canal, para que você tome as suas decisões antecipadas. Se você compra o fundo hoje, você está pagando já um ágio com relação ao valor que o primo comprou. Esse aqui é o vídeo que o primo rico postou, foi praticamente 7 dias atrás e o fundo estava em R$ 69, olha só. E agora está 76, então já subiu bastante. Se você olha no gráfico do dia que o primo rico comprou para cá, olha só o que aconteceu, subiu muito. Então essas pessoas que têm um canal grande como o primo rico, muitas pessoas seguem eles, o que eles vêm falando e acaba gerando esse efeito manada e você tem que tomar cuidado com isso para você não perder dinheiro. Eu mostrei no vídeo anterior, inclusive vou deixar aqui no card, a questão do Kizu 11. Ele subiu muito justamente por causa disso. As pessoas começaram a falar muito e o efeito manada fez com que a cota valorizasse muito no momento de lançamento do fundo e depois muitas pessoas perderam dinheiro porque o fundo ele caiu muito. Então vamos ao relatório gerencial. Esse aqui é o relatório dele. A gestão aqui é a BTG, a administração também. As taxas cobradas de gestão 1,10 e a taxa de administração 0,15. Esse é um fundo de fundo, ou seja, ele investe em cotas de outros fundos e também ele investe em CRIs, letras hipotecárias e LCI. Esses aqui são os destaques do fundo. O valor de mercado está a quase 2 bilhões. Esse aqui é o valor patrimonial da cota. O último rendimento a gente já viu lá atrás. O dividend yield dele está 9,2, até bastante interessante. E os investidores, tem quase 300 mil investidores. 65 FIIs em carteira. Ou seja, se você coloca uma cota desse fundo na sua carteira, você está comprando 65 FIIs e 11 CRIs. Então ele por si só já é uma carteira diversificada. E o único problema de fundos é que você paga dupla taxação, ou seja, esse fundo ele cobra uma taxa de você para montar essa carteira e te oferecer o fundo. Mas os ativos que estão dentro dele também cobram as taxas. Então dá dupla taxação e esse é um dos pontos negativos desse tipo de fundo. Aqui tem a mensagem do gestor aos investidores. Ele fala que da distribuição, que foi 0,54 por cota. Fala sobre a comparação com o CDI, que deu 129% no CDI. E ele comenta um pouco aqui do cenário atual, o problema aqui da nova variante Omicron, que estava impactando aqui os mercados, inclusive o mercado externo. E também sobre a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos. Isso aqui é um problema, porque se os Estados Unidos elevar a taxa de juros, a tendência é que saia capital dos países emergentes, então pode ser que os ativos aqui venham desvalorizar e o dólar subir. Isso pode acontecer, pode influenciar muito o nosso mercado. Por isso que é bom dar uma lida nesses relatórios, porque você fica informado do que está acontecendo tanto no Brasil quanto fora, mas de acordo com a visão do gestor, também você tem que tomar cuidado, essa é a visão dele. No Brasil temos aqui a elevação do IPCA e da taxa de juros, mas que o gestor ele tem uma perspectiva otimista com o mercado imobiliário, visto que o mercado imobiliário está descontado e tem ótimas oportunidades para ganhar tanto rendimento quanto uma valorização futura. A estratégia deles agora está
com a maior posição em FIIs de CRI e CRIs também, certificados de recebíveis imobiliários, a maior parte. Nesse momento atual, esse tipo de ativo eles estão pagando excelentes retornos devido à elevação da inflação e da taxa de juros. Essa aqui que o gestor está visando, ter uma carteira mais defensiva nesse momento aqui de turbulência econômica. Ou seja, eles vão ganhar muito rendimento, vai pagar bem por cota com essa posição, mas tem também a questão da valorização que eles podem estar perdendo. Porque se estivesse investindo nesse momento em FIIs de shopping center, que está muito descontados, FIIs de logística e de laje corporativa, poderia ganhar um excelente ganho de capital futuro e distribuir isso aos seus cotistas. Se você é cotista do fundo, você precisa aceitar a gestão que eles estão fazendo. E a prova do que eu estou falando é isso aqui, ó. Teve uma valorização de 11,2% nos últimos dias, porque os FIIs do portfólio teve uma valorização, assim diz aqui o gestor. E a outra estratégia é manter aqui uma porcentagem em FIIs com contratos atípicos, porque dá uma segurança maior. E a posição de shopping, eu acharia que eles deviam dar uma atenção especial, eles não mexeram. E aqui ele fala um pouco sobre os resultados, o que gerou por cota e também o resultado sem o ganho de capital. Ou seja, o fundo está gerando um excelente resultado e ainda teve um aumento aqui de 0,04 por cota, considerando essa estratégia de investir em FIIs de CRIs e CRIs também títulos imobiliários. Fala um pouco mais aqui abaixo sobre os resultados e tal, e que uma porcentagemzinha também vem aqui dos investimentos em CRIs. E no gráfico ele mostra como que está aqui a questão da rentabilidade. A renda com FII é essa maior, em ganho de capital 1 centavo, renda com CRI 0,4 e reserva de contingência 0,03. Ainda sobre os rendimentos, esse resultado recorrente aqui, o FFO, trata-se do retorno com os dividendos dos próprios FIIs da carteira e também dos investimentos em CRIs. Aqui não está a questão do ganho de capital, nessa parte azul. Aqui dá para perceber que o fundo com o retorno atual está dependendo muito pouco das negociações. Apesar que o mercado imobiliário está em baixa e tem muito poucas oportunidades para ganho de capital. E aqui está o portfólio dos top 20 da carteira. Você pode acompanhar, ver a porcentagem de cada um. A maior parte está aqui nesses primeiros aqui e você pode estudar um pouco sobre eles. 55% está em FII de CRI e CRIs, comercial 25%, logística 10%, shopping 6%, caixa 1%. Tem outra informação importante que é uma questão do imposto de renda recuperado. O fundo ganhou na justiça uma recuperação de imposto de renda. Ele vai dar em torno aqui de 4,2 milhões, dividindo por cotas dá 0,21 por cota. Ou seja, esse fundo tem uma previsão de pagar um pouco mais de rendimento. Por isso também que é importante você acompanhar os relatórios gerenciais e ficar por dentro do que está acontecendo com o fundo. Porque se o fundo aumenta os rendimentos, aí os investidores informados não sabem o que está acontecendo, aí vai compra o fundo, a cota sobe, depois o fundo para de pagar muito. É porque teve um não recorrente, que são os ganhos relacionados a essa recuperação parcial de imposto de renda. E tem um pouco mais também a receber aqui, que se receber tudo vai dar 1,20 por cota. E aqui está a DRE do fundo, mês de dezembro, 14.497.296. Aí teve as receitas com fundos imobiliários, e as receitas com ganho de capital representou muito pouco, e a renda fixa e a receita com certificados recebíveis imobiliários. Aí sobrou um resultado líquido aqui de R$ 13.364.653. Aqui está o histórico da distribuição mensal, gira aqui em torno aqui de 50 a 56, por exemplo. Teve uns abaixo, 45 e 47. E agora a gente vai para a parte final, mas gostaria de saber de você se você investe nesse fundo ou pretende investir. Comenta aqui abaixo a sua visão sobre ele. Então, pessoal, esse foi o fundo de fundo BCFF11. É o fundo que tem uma carteira de ativo dentro dele. Os investidores iniciantes geralmente preferem esse tipo de fundo porque eles não precisam se preocupar muito com a questão de montar a sua própria carteira. Se você investe em um fundo só, você compra ali uma gama de fundos imobiliários.
Os pontos negativos que eu vejo são uma dupla taxação, porque o fundo ele cobra a taxa dele de gestão, de administração, mas os fundos que ele investe também têm as taxas. Então o investidor final acaba pagando dupla taxação nesse tipo de ativo. E outro ponto negativo é que você não tem domínio sobre os ativos dentro do fundo. O fundo pode investir em algum tipo de ativo que você não queira, que você não goste, e você precisa aceitar porque a gestão está colocando em carteira. Ativos bons e ativos ruins estão dentro da carteira e você precisa aceitar isso porque depende ali da visão do gestor, do que ele enxerga como oportunidade. Se você gosta desse tipo de ativo, apesar de ter valorizado muito, ele está negociando ainda abaixo do valor patrimonial, tem um ágiozinho de 4%. Lembrando que você tem que comprar esse tipo de ativo no máximo até o valor patrimonial, não deve ser mais do que isso, por causa que o valor patrimonial dele depende dos fundos, dos ativos que ele tem em carteira. Então, se você compra muito acima, pode não ser relevante. Apesar de ter valorizado muito, a gente ainda está num cenário que pode ser que esse fundo ainda venha a sofrer um pouco mais, gerando oportunidades melhores de entrada. Ou seja, pode ser que ele ainda desvalorize a cota dele com esse aumento da taxa Selic que está por vir. Então, se você pretende investir, você precisa saber que a taxa Selic está subindo, que os fundos imobiliários tendem a sofrer um pouco mais, mas isso a gente não consegue saber ao certo, porque o mercado ele vai sempre precificando antecipadamente. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe também para ajudar outras pessoas a aprender sobre investimento. E até o próximo vídeo.